O Bitcoin voltou a dominar as conversas no mercado financeiro global. Depois de meses de volatilidade e de um ciclo intenso de altas e correções, o mercado agora entra em um momento decisivo. Hoje, o Bitcoin está negociado próximo da região de 74 mil dólares, o que no Brasil representa algo em torno de 388 mil reais por unidade. E esse movimento não aconteceu por acaso. Nas últimas semanas, um fator voltou a ganhar força no mercado: o retorno do dinheiro institucional. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos voltaram a registrar entradas relevantes de capital, com centenas de milhões de dólares entrando nesses fundos, o que ajuda a sustentar o preço e aumentar a confiança dos investidores. Quando grandes gestores e fundos voltam a comprar, o mercado presta atenção. Mas, ao mesmo tempo, o Bitcoin também está enfrentando uma zona de resistência muito importante, justamente entre 74 mil dólares e 76 mil dólares. É uma região onde, historicamente, muitos investidores realizam lucro e onde o mercado costuma decidir se continua subindo ou se precisa fazer uma pausa. E é por isso que o momento atual gera tantas dúvidas. De um lado, existem fatores que sustentam uma continuação da alta: entrada de capital institucional, oferta de Bitcoin cada vez menor nas corretoras e o efeito de longo prazo do último halving. Mas, do outro lado, o mercado também mostra sinais de cautela. Alguns analistas alertam que, se o Bitcoin não conseguir romper essa região com força, o movimento atual pode se transformar em uma falsa alta antes de uma correção no curto prazo. Em outras palavras, o mercado pode estar se preparando para uma nova perna de alta, ou simplesmente respirando antes de corrigir. E é exatamente nesses momentos que o investidor precisa ter mais clareza, porque o Bitcoin raramente se move em linha reta. Ele sobe em ciclos. E se você quer entender o mercado cripto sem histeria e com estratégia, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no Café com Cripto, a gente analisa o mercado olhando 3 coisas que realmente importam: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. Para entender se o Bitcoin pode realmente buscar novas máximas ou se uma correção pode aparecer antes disso, precisamos olhar 3 pontos que os grandes investidores estão acompanhando neste momento. O primeiro ponto é o dinheiro institucional. Nos últimos meses, os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos passaram a ser uma das principais portas de entrada de capital no mercado cripto. Grandes gestoras como BlackRock, Fidelity e outras criaram produtos que permitem que investidores institucionais comprem Bitcoin sem precisar lidar diretamente com carteiras digitais ou corretoras. Quando esses fundos recebem entrada de capital, eles precisam comprar Bitcoin no mercado para lastrear essas cotas. Isso cria uma pressão de compra real. E nas últimas semanas, esse fluxo voltou a aparecer. Ou seja, existe uma demanda estrutural acontecendo por trás do mercado. E isso é algo que muitos ciclos anteriores do Bitcoin não tinham. Mas existe um detalhe importante: institucional não compra por emoção. Institucional compra com estratégia. Isso significa que, mesmo em tendências de alta, o mercado pode passar por momentos de correção ou consolidação antes de continuar subindo. O segundo ponto são os níveis técnicos. Hoje, o Bitcoin está testando uma região muito importante entre 74 mil e 76 mil dólares. Essa faixa funciona como uma zona de resistência, um lugar onde muitos investidores começam a realizar lucro. Se o Bitcoin conseguir romper essa região com força e volume, o mercado pode abrir espaço para buscar níveis mais altos. Alguns analistas já apontam regiões entre 80 mil e até 90 mil dólares como possíveis próximos alvos, caso essa resistência seja superada. Mas se o mercado não conseguir romper, então o cenário muda. Uma correção até regiões como 68 mil ou até 65 mil dólares não seria algo anormal. Pelo contrário, seria um movimento bastante comum dentro de ciclos de alta do Bitcoin. Mercados fortes também corrigem. O terceiro ponto é o comportamento dos investidores. Uma coisa interessante que tem acontecido nesse ciclo é que muitos holders de longo prazo continuam mantendo suas posições. Ou seja, investidores que compraram Bitcoin há anos continuam segurando seus ativos em vez de vender no primeiro sinal de volatilidade. Isso reduz a oferta disponível no mercado. Ao mesmo tempo, investidores mais novos, aqueles que entram quando o mercado começa a subir,
tendem a reagir mais às oscilações de preço. É essa dinâmica que cria os movimentos de volatilidade que vemos no gráfico, e entender esse comportamento é fundamental para não tomar decisões baseadas apenas no medo ou na euforia. E o que esperar agora? O cenário atual do Bitcoin é um daqueles momentos clássicos de decisão de mercado. Se o fluxo institucional continuar forte e o Bitcoin conseguir romper a região de resistência atual, o mercado pode iniciar uma nova perna de alta. Mas se o preço perder força nesse nível, uma correção de curto prazo pode acontecer antes de um novo movimento, e isso não significa necessariamente que o ciclo acabou. Muitas vezes, as melhores oportunidades surgem exatamente durante essas pausas do mercado. Se você quer entender o mercado cripto com estratégia e sem histeria, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no Café com Cripto, a gente analisa o mercado olhando 3 coisas que realmente importam: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também acompanha esse mercado, porque muitas vezes uma boa informação pode evitar decisões tomadas apenas pela emoção. E um aviso importante: todo o conteúdo deste canal é educativo e informativo. Não representa recomendação de investimento. Antes de tomar qualquer decisão financeira, avalie seu perfil de risco e, se necessário, converse com um profissional habilitado, porque informação de qualidade faz diferença. E conhecimento é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.